Bom dia, eu sou Dagmar, sou artesã, espero que vocês estejam bem e me desculpem pelo fato de eu ter demorado mais um pouco para trazer um novo vídeo. Não é por falta de conteúdo, mas nem tudo a gente consegue a hora que a gente quer, a hora que a gente acha que quer, que pode, não é? Temos que ter paciência de aguardar o momento certo, orientada pelo meu Deus, e detalhes, cores, tudo isso, porque Deus me deu esse maravilhoso dom do artesanato, mas ele não impede que eu venha buscar melhorar cada vez mais, e assim eu tenho feito. Mas cada detalhe que eu trago aqui para você, pode acreditar, é com a permissão e a orientação do meu Deus. Espero que você também faça desse jeitinho, porque Deus, sempre desde que comecei a fazer meu artesanato, Ele é o meu único professor maravilhoso. Olha, vocês não têm noção de como isso é lindo, tá? Vem aqui realmente para a nossa pintura, para o nosso artesanato, para o nosso trabalho, buscando e pedindo a Deus para que consiga fazer nossos trabalhos do jeito que tem que ser, bem feito, buscar a cor certa, a união, e desse jeitinho eu venho trazendo para você. Mas, infelizmente, não tem dado, não posso nem me comprometer em trazer vídeo 2 vezes por semana, ou até mesmo às vezes não dá nem uma semana, mas assim eu venho tentando fazer. E detalhe, eu também sinto falta, tá? Porque isso aqui também me faz muito bem, né? Hoje aposentada também, e aprendo cada vídeo que eu trago, eu aprendo cada dia. Mas esse vídeo é para iniciante, espero que você goste, que te ajude. Detalhe, é uma rosa gigante, 15 centímetros, tá? Porque foi assim que eu consegui aprender a pintar rosa. Eu faço um desenho bem grande e daí eu vejo bem os detalhes aqui, assim eu podendo realmente fazer como tem que ser feito. Pintura do artesanato, a gente sempre tem dificuldades para risco, montagem, descobrir desenhos de acordo, e eu gosto muito de buscar as cores da natureza. Então essa aqui é uma rosa grande, 15 centímetros que ela tem, porque assim eu vejo cada detalhe aqui, tá? Fiz toda, mas o acabamento final eu só fiz aqui no miolo, que é para mostrar que aqui dentro a gente vê que a rosa é tão delicada, tão sensível e pequena, que mesmo eu tirando um desenho de 15 centímetros, ainda tem esses detalhes aqui, tá vendo? Bem pequeno, e a gente precisa ter cuidado na hora de pintar, não é? Uma pessoa assistiu um vídeo que eu postei, tem alguns dias, pintando a melancia natural. Ela gostou dessas cores e pediu a rosa da mesma cor da melancia para botar em uma cortina. Beleza, então achei legal trazer aqui e também, quem sabe, né, te ajudar em algumas dificuldades, porque quando estamos começando, realmente é complicado para montagem, risco, cores. Eu sempre busco muitas cores da natureza e assim eu me perco bem menos e ficando lindo, não é? Nas cores da melancia, eu usei o rosa chá, púrpura, vermelho tomate, púrpura, o flamingo e o vermelho vivo na rosa, tá? Vou usar essas cores. Os pincéis eu usei o número 6, o número 8, usei o número 2, o zerinho, tá vendo? O pincelzinho velhinho de contorno, ele vai ficando estragadinho. A cerda eu não jogo fora, eu guardo porque ele me auxilia nos pontinhos aqui, bem pequenininho. Um paninho para limpar os pincéis, um vidro com água, um copo, um pratinho, ou mesmo esses, tá vendo esses pratinhos que vem, né? Então, por ela ser bem grande, resolvi adiantar aqui também
por causa do meu telefone, tá? Bom, aqui eu vou começar com o pincel número 6, tá? Da Condo, ele já tá velhinho, acabadinho, gasto, lixado, aparado, bonitinho. E nesse momento eu não vou usar o clareador, porque a minha tinta sempre é bem diluída, tá? Vou começar aqui. Opa, essa aqui é a dobra do tecido, né? Porque ele vem dobradinho, mas eu não gosto de passar antes. Então aqui eu começo com o púrpura. Minha tinta, veja que está bem diluída. Pego o pincel de uma forma, a tinta de uma forma que não pego muito, mas o suficiente. Então vou fazer aqui porque é a separação de uma pétala para outra, então sempre tem esse tomzinho um pouquinho mais forte, né? Então, olha, não esfumaço assim em movimento, com movimento circular. Eu venho trazendo meio que esfumaçando com o pincel em pé e de lado, tá? E venho apenas fazendo isso aqui, acompanhando aqui a posição da pétala, tá? Porque conforme a gente faz com o pincel assim em pé, a gente acompanha a posição correta da pétala. E quando a gente faz em movimento circular, eu entendo, tá? Eu penso isso, que ela fica meio que redonda. E a pétala da rosa não é redonda, né? Então, tá vendo? Pego a tinta apenas de um lado, porque assim eu faço essa divisãozinha de uma pétala para outra, né? Aqui tem uma dobrinha, eu respeito. Esfumaçando com meu pincel em pé e deitado, não... Ai, até borrei ele um pouquinho. Não avanço para a pétala toda, respeito aqui a parte que eu venho com a outra cor. Cada vez que eu trocar de tinta, lavo meu pincel, tá? Senão dá alteração nas cores. E venho também com essas leves esfumaçadas. Pincel em pé, deitado. Eu venho com o rosa chá, tá? Essas são as cores que eu usei na melancia, tá bom? E passo aqui. Vou passar por esse lado aqui, no meio mais ou menos, essa pétala aqui não é tão grande. Você imagina que aqui a pétala já tá pequena, né? Mesmo tendo 15 centímetros. Limpo o pincel, ponho a tinta, limpo o pincel, porque eu venho com o pincel para aqui, sem tinta apenas, espalhar aqui eu deixei aqui, tá? Avanço um pouco para cima do púrpura, pouco, não trago até aqui, porque eu preciso dessa sombra aqui bem acentuada. E venho com esse rosa espalhando aqui. Detalhe que aquele pincel é grande, então eu pego o número 4. Ela é uma rosa bem pequena, mesmo com todo esse tamanho aqui no desenho, ela ficou com umas partes aqui bem pequenas, né? Ó, vem só assim, espalhando aqui por cima, mas respeito aqui, tá vendo? Bem na borda, um espaçozinho, porque eu venho com o vermelho vivo depois, tá? Então, venho espalhando aqui de forma que eu não esfumasse em movimento circular, né? Ó, sempre assim, para cima, para baixo, acompanhando aqui a posição dela. Agora lavo meu pincel rapidinho, porque eu não posso deixar essa tinta aqui secar, porque eu vou trabalhar aqui agora com o vermelho tomate. Eu venho um pouco por cima desse vermelho tomate, mas ainda respeitando a bordazinha da pétala pro vermelho vivo, né? Que aqui eu faço a parte de sombra e luz, tá? Veja que eu avanço um pouco para cima do vermelho do rosa chá, avanço um pouco para cima do vermelho púrpura, sem trazer até o cantinho.
Estou com o pincel número 4, porque aqui é realmente bem pequena essa pétala, tá? Venho e venho aqui sem avançar muito para cima da borda, porque é onde eu venho com o púrpura. Ai, vermelho vivo. Lavei também o meu pincel. Agora, com o mesmo pincel número 4, pego pouquinha tinta, porque eu vou fazer esse detalhe aqui que a rosa tem, que às vezes ela tem um rasgadinho, ela tem um dobradinho, ela tem assim um amassadinho, e quando já vem na rosa a gente também precisa respeitar. Então você vê a tranquilidade da gente fazer esse desenho grande, porque você vê cada detalhe aqui, certo? Que você precisa, né? Passo a minha tinta, limpo o pincel e trago só um pouquinho, olha, para dentro da pétala, bem pouco, tá? Agora eu lavo meu pincel, porque enquanto eu lavo, aqui onde eu passei esse púrpura puro dá uma secadinha. Antes que ela seque totalmente, eu venho com o vermelho vivo. Vou até tirar daqui, porque às vezes a gente faz uma confusão, né? Já cansei de trocar tinta por causa disso. Tiro você da frente, né? Pra não atrapalhar. E venho com o vermelho vivo. Começo daqui, que foi onde eu comecei primeiro, já tá um pouquinho mais seco, não muito, tá? Passo e venho trazendo, olha, pra dentro da pétala também, esfumaçando, meio que esfumaçando, em pé, pincel deitado, pincel em pé, ainda ficou um aqui que eu esqueci. Mas beleza. Então aqui, ó, o jeito de segurar o pincel não importa, tá? A ordem do fator não altera, né? É o jeitinho que você se adaptar aí, porque cada um tem um jeito de segurar o pincel, a ferramenta de trabalho, é um jeitinho único de cada um. E assim eu venho, tá vendo, avançando para cima do púrpura, para cima do vermelho tomate, e venho aqui também, e venho respeitando a posição também da pétala, tá? Veja, sempre com o pincel em pé, tá? Aqui eu não posso nem esfumaçar, por isso eu volto e pego o pincel pequeno. Pego aqui com o meu pincel, com o pincel assim em pé e venho, olha, trazendo aqui, dou meio que uma circulada nessa parte onde eu passei esse púrpura puro aqui, para fazer esse detalhezinho. Tá vendo? Olha. Carreguei bem o pincel na tinta, porque ela está ralinha, como você pode ver daí. Acho que dá até para perceber, né? Com esse pincel número 4, eu venho trazendo um pouco a pétala, no caso, né? Pego aqui, ela tem uma pontinha. E quando fizer a rosa do tamanho certo, aí a gente vai precisar de pincel menor. Essa parte que eu estou fazendo aqui com esse pincel número 4 e o 6, na rosa com o tamanho certo, eu vou precisar do pincel número 2, o número 4 faz as vezes do 6, o 2 faz as vezes do 4. Tá, beleza, vou deixando aqui secar um pouquinho. Aqui com o pincel número 4, pego assim na beirinha e faço aqui, chega filhinha pra lá, porque esse pezinho aqui da pétala também, ele tem esse tom bem forte, né? Que faz a separação da pétala. Vou pegando desse jeitinho, meio que esfumaçando em pé, deitado. Agora, aqui em cima, eu já vou botar o quê? O Flamengo. Essas são as cores da melancia. Antes desse púrpura aqui secar, eu já venho com ela. Antes nada, né? Porque essa aqui são as cores que eu usei na melancia, que a moça viu, gostou, graças a Deus, né? Então ela disse, eu quero a rosa na cor da melancia. Eu gostei muito disso, sabe? Na verdade, né?
Que bom que ela está assistindo o meu vídeo. Espero que você também esteja assistindo e gostando, tá? Né? Sempre falo meio que esfumaçando para cima do púrpura. Deixei um beirinho também aqui bem pequenininha, porque eu venho com o vermelho vivo. Vermelho vivo, que já venho por cima aqui, ó. Pego também na pontinha e venho trazendo. Dou esta circuladinha, que é um desenho que tem ali na rosa, né? E já venho um pouquinho para cima do flamingo e assim eu venho. No pincel número 4 eu vou seguir aqui, que eu já começo no miolo. E eu também preciso botar essa sombra aqui, né? Que é aquela divisão das pétalas. Você vê que a rosa, estou com o pincel número 4, tá? A rosa natural não tem essa sombra que a gente faz na pintura tão forte, tão acentuado. É um negócio tão delicado. E como a gente está pintando e no tecido ou na tela, a gente precisa mostrar que tem uma separação de uma pétala para outra. Então a gente vem e deixa um pouquinho a sombra mais acentuada, né? Que a natural realmente não tem essa sombra tão forte. A delicadeza é muito grande, meu Deus. Também, né? Quem criou a natureza, Deus amado. Olha, aqui eu vou fazendo também, vou trazendo pouco para cima da pétala, tá? Para dentro da pétala. E vou deixando, respeitando o meu espaço aqui, que eu venho com outra tinta. Também vou pegar aqui, deixa eu olhar lá. Essa já vem, começa aqui. Também você pode perceber que ainda não usei o clareador, né? Porque ela está bem diluída, tá? Eu diluo minhas tintas com água mineral ou com água filtrada. Isso nunca estraguei minhas tintas. Sempre trabalho com meu pincel na água também, nunca estraguei os meus pincéis. Eu acho bacana isso, não é? Ui! Aqui eu venho com um pouquinho do rosa chá. Também continuo com esse pincel. Aqui tem uma pétala que eu não completei na hora de tirar o desenho. Ela vai morrer. Essa morre aqui, olha. E ela vem aqui também, é bem pequena essa pétala, tá? Ela vem morrendo aqui, ó, esqueci de riscar ela. Então, assim, você vê quando a gente amplia muito a flor natural, ela vai meio que dando uma deformada, mas a gente tenta aqui fazer com que ela fique bonitinha. E também um segredo legal é você botar ela de frente para você, tá? Porque conforme você muda a posição para pintar, você se perde um pouco se você estiver aí começando a pintar agora, tá? Então, esse é um vídeo muito bacana, cheio de detalhes, cheio de novidade, né? Porque eu sei as dificuldades que é quando a gente está começando a pintar, tá? E aqui eu venho com rosa. Você viu que um instantinho que eu parei para falar, olha, pegar coisa, olha só, já secou rapidinho, né? Então, para pegar o lápis para riscar, ela já deu uma secadinha, não tem problema que eu volto aqui depois. E esse tecido, ele é bem grosso e eu vou fazer e é para uma almofada e ele não vai ficar duro quando secar a tinta, porque a tinta está bem diluída. Agora eu volto com sempre tiro uma de pé da outra, vermelho tomate, com o vermelho vivo, para eu não me confundir aqui. Este vermelho tomate é o intermediário, porque eu venho aqui, tá vendo? Por cima
um pouco por cima do rosa chá, por cima, pegando também um pouquinho ali o vermelho púrpura, mas respeitando aqui esta borda que vai ser com o vermelho vivo, tá? Aqui, na verdade, quem tá mandando hoje é vermelho vivo, é sim. Não, quando a gente vai trabalhar com a tinta principal, que é ela, a gente usa todas as cores, mas sabendo que o lugar do vermelho vivo, que é que faz acabamento, tem que ser respeitado, né? Muito bacana isso. Rápido. O vermelho vivo, tá? Também continuo aqui com o meu pincel. Pego desde aqui do comecinho, porque foi aqui que eu comecei, e já venho trazendo também para dentro. Venho seguindo. Respeito agora este aqui, né? Porque esse aqui é a divisão dessa pétalazinha. E você viu como ela seca rápido? Aqui, ó, daqui dá pra você ver. Mas eu não posso deixar essa marca aqui de tinta, né? Essa emenda aqui. Mas depois eu volto pra dar uma repaginada aqui na minha pintura, tá? O acabamento, né? Aquele acabamentozinho final, a gente vem fazendo e cobrindo todas as imperfeições. O pincel em pé de lado para cima do púrpura do que eu passei. E tento restaurar o máximo que eu puder essa tinta que secou antes da hora, né? E o legal é você fazer pétala por pétala, porque se precisar parar, por exemplo, eu estou aqui, minha filha está aqui, minha netinha, eu vou parar para preparar o almoço. Mas por que eu posso fazer? Eu estou pintando pétala por pétala. Não paro, não começo ela toda, porque quando eu começo ela toda, eu tenho que terminar. Depois me dá um trabalhinho, viu? Pra botar a cor. Aqui eu estou com aquele pincelzinho que eu te falei, que esse aqui é o 01, já bem, a cerda dele já tá amassadinha, mas ele é meu amiguinho, ele me auxilia aqui nas minhas pinturas. Eu tiro o desenho de uma rosa natural, mas quando eu trago aqui para pintar no meu tecido, ela deixa de ser natural para ser artesanal, não é? Por isso, eu continuo aqui buscando, tentando, né, alcançar as cores da rosa natural. Impossível, nunca vou conseguir. Então, também o miolinho não é exatamente da cor de toda a flor, mas eu posso aqui também tentar fazer bem parecido o miolinho, não é? Então, bora fazer nosso miolinho. Eu venho com esse pincelzinho e o vermelho vivo, porque ele aqui não vai atrapalhar o meu trabalho quando eu venho com a cor definitiva, que também este vermelho vivo faz parte, né? Essa pega aqui, esse miolinho. Já ponho também aqui que ele tem aqui na pétala que tá de frente pra mim, ele tem um lado, olha, um pouquinho, é meio que dividida essa pétala, tá? Então, eu passo. Aqui também, ela já é meio que dividida, um pedacinho aqui, pedacinho ali, do vermelho vivo, do clarinho, né? A dedução do vermelho vivo é por minha conta, tá? Aqui também vai ter uma pétala pequenininha, eu já venho e já marco, porque aqui é meio que uma dobrinha, então também já deixo marcada. Não tem problema que ela seque, tá? Porque... Ui, sujei meu cabelo de tinta. Porque eu venho trabalhando em cima
e eu não vou atrapalhar. Agora, detalhe, também tenho esse pincelzinho aqui, são dois, tá? Esse aqui é da Acrylex, tanto aquele quanto esse, ó, 00030, ele é para contorno também, já bem velhinho. E guardo porque são os meus amiguinhos auxiliadores aqui nas minhas pinturas pequenas. Então, como você pode ver, é uma rosa grande de 15 centímetros, mas veja que os detalhes dela aqui dentro ainda é bem pequeno. Esse pedacinho aqui, esse aqui eu pintei ontem à noite e fiz essa parte aqui com o rosa chá, tá? E agora eu sigo, opa, quase que eu passo a tinta errada, né? Trabalho tanto com esses vermelhos. E vou seguir aqui também, porque é meio que uma dobrinha, né? É uma viradinha que elas têm, meio que uma dobrinha. Eu pelo menos entendo como uma dobrinha, mas é uma viradinha. Então, por ser tão pequenininho, eu venho e marco, porque ela morre aqui em cima dessa, tá vendo? Na direção dessa pétala. Então, eu passo, você vê como é pequenininho. Imagina se isso aqui fosse do tamanho dela normal, né? Que barato. Então, passo. Aqui também já adianto, porque pego daqui, opa. E já deixo também aqui marcadinho para mim. E quando eu venho trabalhando com a tinta definitiva, isso aqui é uma tranquilidade, não me atrapalha em nada, tá? Venho mais ou menos marcando, esse pedacinho aqui só, também é meio que uma dobra, é uma viradinha que ela tem, é maior desse lado para cá, mas já é um tom mais forte. Então, aqui é onde me pede ali esse tom clarinho, eu venho já deixando aqui também para me auxiliar e eu não me perco aqui, tá? Aqui também tem um pouco, já deixo, porque assim eu já sei que aonde não está marcado com essa tinta é um detalhe, um tom mais escurinho, tá? E assim eu vou deixar secar agora um pouquinho, tá? Que não tem problema que seque totalmente, porque depois eu venho trabalhando com as outras cores e cubro isso daqui, porque o tecido é grosso, tá? Com tinta ralinha, tecido grosso, eu posso fazer isso. Agora, se é um tecido fino, eu já não posso, não devo fazer isso, tá bem? Se é o número 4, eu vou continuar aqui também sem clareador, tá? Com o púrpura agora, eu venho pegando esses cantinhos bem pequenininhos que ela tem. É aquela pinturinha seca, então eu posso trabalhar aqui agora, porque, como eu disse, o tecido é grosso e eu posso vir com a minha tinta aqui por cima, mas ela bem diluída, então ela aqui não me implica em nada, por isso eu posso vir, né? Passei com o pincel em pé, de lado, eu venho apenas também seguindo aqui a direção que a pétala me dá, porque a pétala direciona, né, a nossa mão, e a gente segue. Vou fazer aqui também. Aqui, aonde tiver uma pétala e eu preciso destacar uma da outra, eu venho passando o púrpura puro, sem clareador, sem mistura, sem o vinho, tá? Porque eu confesso que não gosto muito da mistura, da combinação do vinho com o púrpura. Porque o púrpura já tem uma cor bacana, um pouquinho apenas também do rosa chá, bem pouco, quase nada. Vou só dar uma passadinha aqui, bem pouquinho, avanço um pouquinho para cima do púrpura. Logo em seguida eu venho
com o vermelho tomate, também quase que por cima desse rosa vivo, quase por cima, né? Avançando aqui também um pouquinho para cima do rosa tomate. Ih, rosa tomate eu gostei. Para cima do rosa chá. E venho também, ponho a tinta e agora eu venho também meio que esfumaçando, mas respeito aqui a parte que eu tenho que vir com o vermelho vivo, tá? Esse que eu estou deixando aqui sem a tinta. Dou uma leve esfumaçada, meu pincelzinho em pé, de lado. E venho também, logo em seguida, passando o vermelho vivo. Também vou esfumaçando de leve, meio que trazendo, tá vendo? Eu pego a ponta de um lado, ou eu faço com esse mesmo lado, ou eu posso virar o pincel e trabalhar do outro lado sem tinta, não é? Porque de qualquer forma eu estou espalhando a minha tinta, tá? Venho também aqui, avanço um pouquinho para cima do risco do carbono e venho. Aqui eu faço a mesma coisa. E venho seguindo. Não estou fazendo movimento circular com o pincel, tá? Apenas ele assim, em pé, deitado. E avanço por cima um pouco de todas as cores. Lavo meu pincel. Venho nessa fazendo a mesma coisa, tá? Passando púrpura. Pego aqui e venho trazendo bem pouco. Também estou seguindo aqui a posição da minha pétala. Lavo meu pincel. Venho com rosa chá também, por cima um pouco aqui. Apenas um pouco para cima do púrpura, nada muito, tá? Aqui eu sigo também com o vermelho vivo. Então também boto aqui minha tintinha. E vou eu... Tintinha, minha netinha que fala tintinha. E venho também esfumaçando. Ela aqui tem um detalhe pequenininho, quase nem aparece, né? Também venho desse jeitinho. Mas você vê que eu estou fazendo pétala por pétala. Então aqui ela tem uma entradinha também. E eu vou acertando de forma já deixando esse detalhezinho que ela tem aqui. Continuo só com o púrpura puro, tá? Também vou fazendo do mesmo jeitinho. Vê aqui eu sigo a direção da pétala, a direção que ela me dá, tá? Pego um pouquinho de tinta toda hora, prefiro pegar assim do que pegar muito e borrar tudo aqui. Agora, passei o púrpura. Nesse pedacinho de pétala, eu não passo outra, apenas o púrpura e o vermelho vivo.
também não gosto de pintar depressa, não sei, na verdade, pintar depressa. Quando eu venho para aqui, eu venho para trabalhar e também relaxar, acalmar o coração. Não é porque é desse jeitinho. A pintura, o artesanato é um calmante para nossos corações. Então eu não venho aqui pintar depressa, ficar nervosa. Agora, aqui eu venho com esse pincelzinho aqui também, 00030, o meu amiguinho que eu falei. Opa, sujei minha mão. E nesse cantinho que também é um tomzinho bem forte, eu venho com esse pincelzinho acentuando esse púrpura que eu passei aqui, tá? Pode observar que sempre eu deixo aqui uma beirinha, né? Sem a tinta, porque também eu venho trabalhando nela depois. E acertando aqui, acentuando, fortalecendo, né? As luzes e sombras. E é desse jeitinho. E isso a gente sempre faz mesmo no finalzinho, tá? Aqui também. E agora, nessa pontinha, que última que eu fiz, eu ainda com esse pincelzinho, eu venho dando uma arredondadinha aqui. Porque essa ponta é bem mais clarinha. Passei com esse pincel. E agora eu venho com esse número 4, apenas espalhando aqui, mas não chego até nessa aqui, tá? Apenas nessa aqui eu estou. Também faço aqui a mesma coisa, olha, dou uma arredondadinha, limpo. E também venho desse jeitinho. Pincel sempre em pé, tá? Apenas um pouquinho do Flamingo, tá? Pode ver que eu não peguei nenhuma tinta até agora. Aí, clareador, estou só com a tinta. Estão todas bem diluídas. Elas, esse pedacinho aqui, ele é um tom mais clarinho, tá? Aqui eu venho já com o vermelho tomate, seguindo também esta parte aqui, trazendo para cima do Flamingo. Olha, fica muito bonita essa mistura, tá? Do vermelho tomate com o Flamingo. Misturo bem. Essa aqui, eu pego, opa, pouquinho, trouxe pra cá, agora eu ponho aqui e também venho desse jeitinho. Espalhei a tinta de lado, né? Agora eu venho com o pincel em pé, de ladinho também, e dei aquela esfumaçadinha que eu sempre falo, tá? Espero que você esteja gostando desse vídeo. Eu estou trazendo realmente de forma bem simples, fácil, para você que está começando a pintar tecido agora, ou mesmo tela, porque o processo é o mesmo, apenas muda a tinta. E faça assim, tirando todas as suas dúvidas, tá? Não perca o próximo vídeo, que se Deus quiser, eu venho concluindo a rosa. E também dou aqui mais ou menos uma luz nas folhinhas, que é o meu jeito também de pintar, tá bom? Então compartilhe, dê o seu like, ajuda alguém que esteja aí também precisando de ajuda, né? Porque sempre tem. Obrigada primeiramente ao meu Deus, obrigada a você que se inscreveu, obrigada a você que ainda vai se inscrever. E um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.